Ramon Abate Abel sendo punido pelo STJD, Gabriel. Finalmente, vamos falar sobre isso. Diretoria do São Paulo também denunciada e pode pegar gancho. Tem até notícias sobre a CBF querendo tirar a gente do São Paulo. Era só o que faltava, né? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Quinta-feira aí, dia de reapresentação do elenco do São Paulo, tá? Porque o São Paulo aí, né? Aconteceu o que aconteceu domingo e os jogadores ganharam folga segunda, terça e quarta. E hoje, quinta-feira, é dia de todo mundo se reapresentar aí para iniciar a preparação para o jogo contra o Grêmio, que acontece na semana que vem, já que estamos aí em período de data FIFA, né? Inclusive, eu acho que o Brasil joga hoje, se eu não tô maluco, né, cara? Tipo assim, eu não vejo nada de seleção, mas eu acho que é hoje que o Brasil joga, se eu não tô enganado, né? Tem que confirmar aí. E o elenco do São Paulo se reapresenta nesta quinta-feira. Inclusive, semana que vem esse jogo aí, Grêmio e São Paulo, que é os dois times que foi mais prejudicado pela arbitragem no último final de semana, né? Teve aquela bizarrice que aconteceu no Morumbi no domingo, e no dia anterior teve aquele ponto escandaloso que foi marcado para o Bragantino contra o Grêmio, né? Então, tipo assim, dois times que reclamaram muito da arbitragem aí nos últimos dias e com toda razão, né? Você imagina a pressão que vai entrar o árbitro nesse jogo semana que vem, né? Os dois times mais prejudicados na última rodada, os dois se enfrentam semana que vem. Vamos ver quem que a CBF vai botar para apitar esse jogo aí, né? Enfim, já vamos falar sobre a questão aí já dessa questão do áudio, né? Porque tem bastante coisa aqui, punição, áudio do VAR, tem muita coisa. Vamos lá. Comentamos aqui outra informação com o Trago, né, que a CBF precisava de uma autorização da FIFA, né, para poder divulgar publicamente o áudio, entendeu? E sobre isso vamos falar. CBF informa de forma oficial, isso que a CBF colocou ontem, né, em nota, ontem à noite. Abre aspas. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anuncia um avanço marcante na transparência da arbitragem. Após uma consulta formal à FIFA, recebeu autorização para divulgar publicamente áudios e vídeos de decisões tomadas pela equipe de arbitragem, mesmo nos casos em que não houve revisão na cabine do VAR. Os chamados lances sem revisão protocolar, fecha aspas para a nota da CBF. Tinha aquele negócio, né? A CBF só divulga áudio do VAR caso o árbitro tenha ido para o monitor rever algum lance. Caso o árbitro não tenha ido para o monitor rever nenhum lance, a CBF tem um protocolo de não divulgar o áudio, né? E vai divulgar, né? Conseguiu essa autorização aí junto à FIFA, né? Foi o que a própria CBF anunciou ontem à noite, tá? Só que isso aí foi, tá? Por volta de 9 e pouco da noite que a CBF soltou essa nota dizendo que conseguiu, né, a autorização da FIFA para divulgar publicamente os áudios. Aí depois o UOL trouxe a informação. Os áudios dos lances do Choque Rei serão publicados nas próximas horas, né? Então, isso foi 9 da noite de ontem. Tô gravando o vídeo 4 da manhã, né? Já passou já algumas horas aí e até agora a CBF não divulgou publicamente, né, os áudios aí do VAR. Repetindo, tô gravando o vídeo 4 da manhã, tá? Pode ser que você esteja vendo o vídeo meio-dia e o áudio saiu, né? Então, o horário que eu estou gravando é 4 da manhã, né? 4 da manhã, né? 5 horas sai o vídeo, então, até o momento da gravação do vídeo, nada de áudio do VAR, entendeu? Então, vamos aguardar ainda. Vamos escutar o áudio do VAR 3 dias, né, depois do escândalo que aconteceu, pra você ver como é que é. 3 dias depois. Uma brincadeira de mau gosto. Isso aí, né? Uma brincadeira, uma palhaçada de mau gosto, isso aí. Aí agora, tá? Uma informação aqui de bastidor que vem de dentro do São Paulo em relação aos áudios do VAR, que a gente nem escutou ainda, olha só. Segundo o UOL, o São Paulo vê vitória nos bastidores após insistir para que a CBF conseguisse liberação da FIFA para divulgar os áudios de lances que não foram revisados pelo VAR. O São Paulo comemorou após conseguir uma mudança no protocolo das entidades, tá? Então, dentro do São Paulo, os caras, nossa, que felicidade, tem que comemorar, fazer uma festa porque conseguiram aí, né, mudar esse protocolo da CBF junto à FIFA, né? Agora a CBF divulgar os áudios aí, mesmo o árbitro não tendo ido para o monitor para rever
algum lance aí. Não é assim também, assim, comemorar, foda-se também, né? Porque a questão do áudio do VAR, a gente quer saber do áudio do VAR para a gente ter uma transparência. Por exemplo, saiu informação de que o Wilbert Estevão da Silva, que estava no VAR, chamou o Ramon Bate-Abel e ele se recusou a ir pro monitor. Aí teve gente trazendo informação de que não. O Wilbert Estevão da Silva não chamou o Ramon Bate-Abel para ir pro monitor. Então, tipo assim, um diz uma coisa e o outro diz outra. Com o áudio, a gente vai saber a real, né? Se teve o árbitro de vídeo chamando o Ramon Bate-Abel para ir pro monitor ou não, né? É mais uma questão de transparência, entendeu? Que é obrigação da CBF divulgar, justamente para a transparência e uma mínima credibilidade aí, né? Já que a CBF comanda, né, o futebol brasileiro aí, entendeu? Aí a minha questão é o seguinte: comemorou o áudio do VAR, dane-se, pouco importa. A questão é, o que acontece de punição? A minha questão é essa: o jogo não vai voltar, tá? O escândalo já foi, perdemos o jogo, os 3 pontos do Palmeiras, tudo que aconteceu domingo passado, aconteceu e não tem como tirar uma vírgula. A questão é, daqui pra frente, o árbitro, por exemplo, vai ser punido pelo que ele fez? Eu tô preocupado com isso. O áudio vai sair, beleza, né, que é obrigação, e o árbitro vai seguir apitando? Essa que é a questão e é o tema que a gente vai entrar aqui agora. Vamos lá. O STJD formalizou a denúncia conjunta referente ao clássico de domingo. Foram denunciados os seguintes personagens do jogo: Ramon Abate-Abel, que é o árbitro de campo, e o Wilbert Estevão da Silva, que é o árbitro que estava no VAR. Eles foram enquadrados no artigo deixar de observar as regras da modalidade. Irmão, se ele pegar gancho disso aqui, ele pegar um gancho bravo. Deixou de observar as regras da modalidade. Deixou de cumprir uma regra, né? Então, irmão, tem que pegar um gancho bem grande aí. Gabriel, qual que é o gancho que pode pegar? Ele pode pegar de 15 a 120 dias de gancho, tá? Então, de 15 a 120 dias de gancho é o que o Ramon Bate-Abel e o Wilbert Estevão da Silva pode pegar. Aí tem que esperar o julgamento e ver o que eles vão fazer lá, tá bom? Tem que pegar um gancho aí, tá? Se ele pegar um gancho aí decente, eu já posso falar, pô, pelo menos alguma coisa aconteceu. Ser banido do quadro da CBF, infelizmente eles não vão ser, se esquece, né? Agora, se pegar aí um gancho decente, que seja válido, né, e compatível pelo escândalo que fizeram domingo, aí beleza, né? A gente entende que, pô, pelo menos alguma coisa foi feita. Agora tem que pegar o gancho, né? Não é botar, vai denunciar, chega lá e absorve os caras, né? Se for absorver, irmão, é pior ainda, entendeu? Um gancho tem que pegar. E não é de 15 dias, né? Que é a punição mínima aí. Tem que pegar um gancho considerável, entendeu? Não pode acontecer o que aconteceu domingo, irmão, e depois todo mundo acordar no dia e fingir que nada aconteceu. O que aconteceu foi um dos maiores escândalos dos últimos anos no futebol brasileiro. Um dos maiores escândalos no Brasil depois que o VAR chegou. Um escândalo, tá? Todos os lances capitais do jogo foram favorecidos apenas um time. Entendeu? Que foi o Palmeiras. Tudo que aconteceu no jogo foi pró-Palmeiras. Então, um gancho decente, os dois bonitão tem que pegar. Ramon Abate-Abel e o Wilbert Estevão da Silva. Caso o Wilbert Estevão da Silva, a gente vai saber isso quando divulgar o VAR. Quando divulgar o áudio do VAR, e se no áudio do VAR o Wilbert Estevão da Silva tiver chamado o Ramon Abate-Abel para o monitor, né, para ele revisar os lances, aí, irmão, dá até para absorver o cara, porque o trabalho dele, irmão, o Ramon Abate-Abel tem que vir aqui no monitor para rever o lance. Se o Ramon Abate-Abel não foi ver, aí a culpa é toda do Ramon. Entendeu agora? Caso o Wilbert Estevão da Silva não chamou o Ramon Abate-Abel, aí os dois têm que tomar um gancho igual, né? Porque a culpa é dos dois. O trabalho do Wilbert Estevão é chamar o Ramon Abate-Abel. Caso ele tenha feito isso, não, pode até absorver ele, né? Porque ele não tem culpa de nada. Quem toma a decisão é o árbitro de campo. Se ele chamou, ele fez o trabalho dele. Agora, só vamos saber disso quando for divulgado o áudio do VAR. Tá? Então, os dois aí, o Ramon Abate-Abel e o Wilbert Estevão, pode pegar de 15 a 120 dias de gancho. Só que tem gente do São Paulo da diretoria que também pode pegar e que foi denunciado. Carlos Belmonte e Rui Costa foram enquadrados por xingar a equipe de arbitragem e podem pegar de 15 a 180 dias de gancho. Olha só, os responsáveis pelo escândalo, né, que é a arbitragem,
pode pegar de 15 dias a 120. O Carlos Belmonte e o Rui Costa, por xingar a arbitragem, pode pegar de 15 a 180. A punição máxima, né? Não é nem em relação à arbitragem, em relação ao Belmonte e o Rui Costa que xingou a arbitragem. Olha pra você ver o nível. Olha pra você ver o nível, tá? Eu vi um comentário de um torcedor de São Paulo no Twitter ontem dizendo o seguinte, né? É bem capaz do Belmonte e o Rui Costa pegarem aí mais dias, né, de gancho do que a arbitragem. Não duvidem disso, tá? Tô gravando esse vídeo aqui, na verdade tô falando isso aqui antes de ter o julgamento. Não se surpreendam se o Belmonte e o Rui Costa pegarem mais dias de gancho de punição do que a arbitragem. Não esquece disso. Pode acontecer. Ainda mais tratando de STJD, né? Que tem um histórico bem ruim aí, né, em relação à punição. O último foi o caso do Bruno Henrique, vocês viram, né? A punição ridícula que deram pro Bruno Henrique por causa da questão das apostas lá. Vocês viram, né? O último caso foi do Bruno Henrique. Aí tem mais. Vitor Roque foi enquadrado por discriminação após postagem na rede social e pode pegar gancho de 5 a 10 partidas. Ele postou lá uma palhaçada nas redes sociais, né? Depois saiu a informação de que a assessoria do Palmeiras, né? Alguém do Palmeiras lá, falou pro Vitor Roque que esse tipo de coisa não cabia mais no mundo atual e pediu pro Vitor Roque tirar. Ele foi lá e tirou, né? É tão machão o Vitor Roque que posta lá uma coisa que ele não tira onda e nem sustenta, né, cara? Posta e deixa lá, pô. Tu não é machão, tu não é brabo? Tu não é o brabão? Deixa a postagem lá, pô. Alguém foi lá falar pra ele tirar, ele foi lá e tirou, né? Te contar um negócio, cara. É uma brincadeira de mau gosto. Só que tem alguns pontos aqui, rapaz, aqui que a gente já conhece. Por exemplo, vamos lá. A questão aqui mesmo é o Ramon Abate-Abel e o Hilbert Estevão da Silva. Por quê? O Belmonte e o Rui Costa, por mais que eles peguem alguma punição, vai ser aquela punição deles não poderem mais no jogo, tá? Vocês lembram quando o Belmonte, por exemplo, chamou a Abel de português de M? No ano passado, 2024, quando também teve um assalto contra o Palmeiras do Morumbi, né, que foi o Candace apitando, aí teve o Belmonte chamando a Abel de português de M, né? E o Belmonte pegou o gancho, né? Só que o gancho dele, né, foi pagar não sei o que lá, não sei se foi dinheiro, se foi cesta básica, e ele ficou sem poder ir aos jogos do São Paulo no Morumbi por um período. Então, tipo assim, Belmonte e Rui Costa, se pegar gancho, só pra não ir no jogo. E, tipo assim, pro São Paulo é irrelevante, né? Porque, assim, né, pô, se o Belmonte ou o Rui Costa não for pro estádio, não vai fazer diferença nenhuma, né? São dirigentes, né? E cartolas, então não faz diferença nenhuma. Aí, o Vitor Roque, a gente não otário, né? O Palmeiras é muito forte em bastidor, é muito forte na CBF, é muito forte no STJD. Se o Vitor Roque pegar um gancho, vai ser convertido em cesta básica, né? Então, tipo assim, o Vitor Roque, esquece. Não vai, punição de jogo, zero. Pode até ser punido, mas repetindo, vai ser convertido em cesta básica, ele vai pagar e vai continuar jogando. Então, jogos ele vai ficar de fora por causa disso? Nenhuma chance, esquece, né? E o Belmonte e o Rui Costa, irmão, se pegar gancho é indiferente, né? A questão mesmo é o Ramon Abate-Abel e o Hilbert Estevão da Silva. É isso que a gente está preocupado e o que é que eles vão pegar de gancho aí, entendeu? Essa aí que é o que a gente quer saber aí de verdade, entendeu? Aí, né, sobre o Belmonte e o Rui Costa, né, que eles pegaram aí, pode pegar um gancho por ter xingado a arbitragem, tá aqui, ó. O Ramon Abate-Abel colocou na súmula depois do jogo, abre aspas. Informo que no final do jogo, no túnel de acesso aos vestiários, próximo à porta do vestiário da arbitragem, se encontrava o senhor Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que de maneira ofensiva proferiu as seguintes palavras. Filma ele, a vergonha dele aí, o VAR não veio. Foi, né, o que o Belmonte falou para o Ramon Abate-Abel, segundo o que ele colocou aqui. Informo ainda que ao seu lado se encontrava o senhor Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, que de maneira ofensiva proferiu as seguintes palavras. Vai tomar no seu uma vergonha. Foi o que, né, o Rui Costa falou para o Ramon Abate-Abel, segundo o próprio árbitro, né? Informo que ambos foram identificados pelo delegado da partida. Então foi por isso que os dois foram denunciados no STJD, por causa disso. Enfim, se fosse eu, rapaz, já tinha feito muito mais. Porque olha, mano, na hora do sangue quente, depois do que aconteceu no domingo, não tem como você ter paciência. Ah, não, paciência, não tem como, cara. Tu xinga mesmo, né? E outra, como é que é o nome do repórter, cara? Que eu esqueci agora o nome dele. Não vou lembrar agora o nome dele.
né, o repórter que estava lá no jogo falou, né, que depois, quando ele estava indo embora, o Ramon Bate-Abel estava indo embora, né, saiu do vestiário, enquanto o Rui Costa estava em entrevista, o Ramon Bate-Abel estava indo embora assoviando, né, como se estivesse debochando ali na hora que ele estava indo embora, né? Então isso aí já é outra coisa também grave que tem que ficar de olho, né, Ramon Bate-Abel? Isso aí também você não botou na súmula, né? Enfim. Então, agora vamos aguardar, não sei que dia vai ser o julgamento, tá? Só para encerrar esse assunto aí, não sei a informação de quando vai ser o julgamento, é esperar marcar o dia e ver aí, né, qual vai ser o tamanho da punição e do gancho pro Ramon Bate-Abel e pro senhor Wilber Estevam da Silva. Carlos Belmonte, Rui Costa e Vitor Roque, repetindo, já falei o que vai acontecer, todo mundo sabe o que vai acontecer com os dois, né? A questão mesmo é a arbitragem aí. Bom, meu parceiro, vamos seguindo aqui a informação aí do UOL, tá? O Lance trouxe a informação, né? E depois o UOL também trouxe aí, né? Quem trouxe em primeira mão, né? Dando aqui os créditos foi o Lance e o UOL publicou depois. O Alan Barcelos, técnico do Sub-20 do São Paulo, é um dos nomes na mira da seleção brasileira para o Sub-20, após a demissão de Ramon Menezes. Ramon Menezes foi demitido da seleção Sub-20, né? Agora a CBF está aí de olho em alguns técnicos. Um deles é o técnico do Palmeiras, né? O Palmeiras, e também o do São Paulo, com o Alan Barcelos. É só que faltava essa aí também, né, cara? Pelo amor de Deus, não sei se tem multa no contrato aí, né? Como é que é a multa, o tamanho da multa aí que tem no contrato do Alan Barcelos, né? Mas não sei se ele quer ir também, mas enfim, evidentemente que se ele for, é uma perda, é um cara que tem potencial aí para no futuro, né? Não agora, quem sabe, ser até técnico do time de cima do São Paulo, porque ele é muito bom. Né? Ele é muito bom, não para ser técnico do time agora, mas no futuro. Espero que ele não saia, que ele fique mais alguns anos na base e um dia, quem sabe, ele treine no São Paulo aí, no time principal, né? Agora, sai pra lá, CBF, vai atrás de outro, cara. Você já é prejudicado demais o São Paulo. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.